Mas os Estados Unidos, cara, é muito legal contar essa história do petróleo dos Estados Unidos, que durante muitos e muitos anos, os Estados Unidos invadiu o país para pegar o petróleo mesmo, entendeu? Não tinha conversa não, né? É. Chegava e já invadia logo. Não é o caso da Venezuela. Na Venezuela não invadiu para pegar o petróleo, mas foi para atrapalhar a China. Porque hoje, os Estados Unidos hoje, cara, ele é autossuficiente de petróleo. Ele É o não maior tem problema. produtor de petróleo no mundo hoje. É o né? maior produtor porque ele conseguiu desenvolver o tal do xisto que a gente chama, né? Que é o shale gas, né? Ali, principalmente ali na Pensilvânia, ou na bacia permiana também, entendeu? Aonde eles conseguiram dominar a técnica do fraturamento. É, o fracking, né? O fracking. O fracking era um problemaço para os Estados Unidos, porque eles fraturavam a rocha, mas o gás ia para o lençol freático. O pessoal estava ainda contaminando tudo e tal, não sei o quê. E aí eles conseguiram desenvolver. Tá aí, parabéns para a empresa que eu trabalhei, para a Halliburton. Daí. Foi a gente que fez o fracking funcionar direitinho. E aí, com o fracking funcionando direitinho, o pessoal entender, né? O petróleo, ele está num cimento. E você não consegue furar esse cimento para tirar ele. Então você tem que criar fraturas nele, que não são naturais, e o gás começa a migrar por essa fratura e você produz esse gás. Graças a isso, então tem lá na Pensilvânia e na bacia permiana inteira. Tem que fazer injeção de líquidos e tudo mais. Aí faz tudo isso e produz. E aí com isso aí salvou os Estados Unidos, cara. Sim. Isso aí salvou os Estados Unidos mesmo. E agora ele invade, mas ele invade, no caso da Venezuela, ele foi para parar com a China, né? E acabou quebrando Cuba também. Cuba está numa situação terrível. Cuba está terrível também, porque o petróleo vinha dali, né? É. Cuba está terrível. Acabou a mamata do petróleo barato, né? Exatamente. Aliás, eu tenho um amigo norte-americano, ele estava vendo aqueles mapas na internet, né? Normalmente o mapa mundi, quando a gente pega, ele tem a projeção de mercado, então é distorcido a área territorial. Aí ele pegou o Brasil e ele começou a jogar em cima. Ele falou, pô, mas o Brasil... não é tão grande assim. ele é tão grande quanto, né, os Estados Unidos. Eu falei, cara, os Estados Unidos e o Brasil, eles têm um território muito parecido. Se você não considerar, se você descontar a área do Alasca, do Havaí, do Iraque e da Venezuela, o Brasil e os Estados Unidos têm o mesmo território, assim, parecido, é bem parecido. Aí ele deu risada, daqui a pouco da Groenlândia. Da Groenlândia, aí já começa a ficar maior, né? Já começa a incomodar outros países, a Rússia, né? Mas também tá nessa linha. Vocês falando de energia de fontes renováveis, a China está num caminho que, ano após ano, né, a energia elétrica fica mais barata. A um ponto que ela poderia ser universalizada, né? Então a gente não se preocupa mais, assim, tem um preço tão irrisório que ela é universalizada. Então, assim, isso como preâmbulo para o desenvolvimento de sociedade, né, para você construir indústria e tudo mais, não vira mais uma preocupação. Já vira algo que, assim, a sociedade naquele país fez a convenção de que, energia elétrica meio que assim, você nasceu, não se preocupa, já tem aqui e tudo mais. E chamou a atenção, né, de que startups americanas estão desenvolvendo os pequenos reatores. Isso parece aquela corrida dos ratos, que também acontece no Brasil, do tipo, tem uma pequena propriedade, vou colocar painel solar na minha casa e tudo mais. Off-grid. Exatamente. Então, em vez de... Isso, você tem que ter um custo pessoal muito. Se você junta isso, a sociedade consegue construir coisas economicamente melhores, em conjunto. Então a gente não consegue nem colaborar como indivíduo para coisas que deveriam talvez ser universalizadas, não ter esse problema todo, esse imbróglio do petróleo, né? Não dá para você criar também um fracking, né? Uma usina, apesar de ser pequena, né? Bem pequena em comparação, né? Sim, com certeza. Você também não vai colocar isso no seu quintal, você precisa de concessão, você tem licenças ambientais. Nos Estados Unidos é bem diferente, né? Então isso aí ajudou muito. São várias empresas, aliás, é bem diluído, né? O mercado porque nos Estados Unidos você descobre é seu, né, cara? Você pode produzir. Então você pode produzir a coisa ali no seu quintal, né? Que a gente brinca, né? Então você anda ali pela bacia permiana, ali, aquela região ali do Texas ali toda, você vê um monte de cavalinho de pau, você vê um monte de coisa que são propriedades de... Cara, às vezes o cara é criador de cavalo, entendeu? E tem petróleo na fazenda dele. Às vezes o cara planta alguma coisa e tem petróleo ali, entendeu? Então ele produz. O que no Brasil não pode, né? No Brasil, porque não sabe, você descobriu qualquer coisa, não é seu, é do governo imediatamente. Mas ganha royalties, né? Ganha royalties, sim, em cima da produção e tudo mais. Ficou famoso agora um vídeo que, não sei se você chegou a ver, de um cara no Ceará. Eu vi, que ele foi furar um poço artesiano, começou a vazar petróleo. Eu tô milionário! Não, amigo, desculpa, não. Se fosse assim... Se explorar, você está, né? Primeiro, você vai ter que entregar pro governo isso aí. Exato. E mesmo que tá bom, você vai explorar como, né? Aí o governo vai Mas lá era bom, era de qualidade, era aquele óleo Bahia que tem... Não, cara, é ruim. É porque isso acontece muito. No Vale do Jequitinhonha e no Nordeste,
Às vezes o cara vai fazer um poço artesiano e fura um poço de gás, fura um poço de petróleo, um reservatório de petróleo. Só que aquilo lá não é economicamente viável. Entendeu? Então o que a ANP faz? Ela vai lá, vai fazer as medidas e tal, e vai declarar que não é economicamente viável, vai tampar aquilo ali e pronto, entendeu? E segue a vida. Fala, não fura mais aqui que vai dar problema. E aí o cara lá pulando, lá, tô milionário. Poxa, mal sabe, cara. Mas os Estados Unidos é isso, né? Cada um pode produzir e tudo mais. Eles têm a maneira de controlar, né? Porque a galera, por exemplo... Nas duas costas, os dois lados tem. Começa também, a crise, né? Que tá passando aí, eles mandam fechar e tal. O preço do petróleo foi uma preocupação, né? Teve gente que chegou aqui a bater 170. Sim. Mas aí parece que o G7 reuniu e barrou em 108, né? Sim. Eles deram uma segurada. Estão falando que vão liberar estoque estratégico, né? Estratégico, exatamente. Mas pelos cálculos que eu estava vendo, como tem uma defasagem de 18 milhões de barris já, e eles conseguem só injetar 2 milhões por dia, demorariam uns 7 meses para conseguir equalizar esse déficit aí. Então, acho que não resolve tão rápido, não. E tem país que não quer, né? Não quer também, né? O Japão não estava querendo liberar, não né? Não quer, porque é a reserva que eles têm para emergência, né? Exatamente. O Japão tá ferrado, né? Porque importa 90% do petróleo que usa, né? E vem dali do Estreito de Hormuz, então tá numa situação terrível. O que vão fazer? Não tem muito o que fazer, né? Acho que eles estão torcendo para acabar rápido, mas se estender muito, você gera um caos. Lockdown energético, completo. Como você comentou. Lockdown energético é a solução que a Ásia está implementando. Ninguém sai de casa, se sair, sai de bicicleta, sai a pé. Transporte público, carro particular tá meio que já proibido. Você não pode ir, só se for pool, né? Carona. Tiver lotado o carro. Mete 5 pessoas no carro e vai. É o novo lockdown. Pouca gente tem visto isso aí, mas é um novo lockdown que está surgindo aí. Bangladesh também, fecharam as universidades já. Mas, no fundo, esse conflito derrubou outra teoria antiga, né? Das antenas HAARP. Por que não estão sendo usadas? Pra quê? Ué, pra tirar o petróleo? Não, pros inimigos, pra abrir o Estreito de Hormuz ali, ó. Não serve pra isso não. Mas o Daniel deve ter visto, né? Ou então sabe? Chover ou fazer seca, a teoria diz que dá agora. Mas você viu como que eles fecharam o Estreito de Hormuz, né? Jogaram jamming no GPS, cara. Entendi. Jogaram o quê? O jamming. Embaralharam o GPS. Eles jogaram um vírus no sistema de GPS do mundo inteiro, no GLONASS, no Galileu e no GPS americano, só não jogaram no Beidou, que é o chinês. Sim. Então o que acontece? Os navios ficam doidinhos, cara. E aí os caras têm que parar o navio. Foi assim que eles fecharam. O cara tem que navegar com astrolábio. É assim, cara. Aí depois eles colocaram aquele torpedo lá, né? Aquelas minas, sim, encheram de mina. É. Mas eles, no começo, o fechamento do Estreito de Hormuz foi simplesmente bagunçando o GPS, cara. Foi bagunçando o GPS. Uma coisa que atrapalhou foi que as empresas de seguro também em Londres, elas falaram que não iam segurar os navios, né? Porque o risco era muito alto e tal, e isso travou também. Porque o cara não pode passar se não tem seguro, né? Por isso que eu falo, cara, que você falou muito da geopolítica, por isso que eu falo mais da astropolítica, cara. Astropolítica, sim, porque envolve o satélite. Não, e se você vê a guerra hoje que a gente está vendo, a guerra hoje ela é basicamente decidida no espaço. Com certeza. Porque os drones, eles são guiados por GPS. Sim. Você bagunça o GPS, você manda esse jamming, que é um vírus, acabou, o drone fica doidão, entendeu? Tanto que na Ucrânia, eles estavam mandando aquele drone com cabo. Drone com cabo. Sim. 80 quilômetros. 80 quilômetros de fibra ótica. Caramba. Resolve, né? Resolve. Aí depois você viu o cara passando e percolhendo depois? Os cabinhos, puxando, puxando os cabinhos, cara. Um negócio é igual pipa, né? É igual maluquice, pipa. Por quê? Porque estavam jogando jamming e os drones não estavam chegando. Fosse no Brasil, até passar cerol no fio, né? Exatamente, né? Corta. E até o para. Passar um cerolzinho. Pega, né? Quem tá de moto, inclusive, né?